Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene. É uma alegria estarmos juntos nesse primeiro domingo do mês de novembro. Tivemos nesta semana os finados, né? Então nossa mensagem no Momento.com é quando os amores se vão. Quando os amores se vão. Mas antes nós vamos pedir a nossa querida companheira de tantos anos, né, Jane? Oh. Nossa, uns 30 já ou mais, né? Acho que mais. Eu não sei quantos mais. Mais de 30. Mas foram poucos os que eu fiz sozinha com outras pessoas, junto com o Zé Antônio, né? Já fazia um domingo, eu fazia outro. Depois entrou o Pedro lá de Arapongas. Ah, tá. Depois, nós viemos para a rádio aqui, foi uma beleza. Só na rádio, quanto tempo nós temos aqui na rádio? 30? Mais 30 então. aqui, mais lá, que eu comecei lá também. Também, então, já viu, né? 34 mais. Bom dia, gente, que Deus abençoe a todos nós. Chegou novembro. O ano, mais uma vez, passou voando, como dizem, né? É mesmo, Jane. Nossa. Mas vamos ouvir a mensagem. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É muito interessante porque aprendemos muito com essa mensagem de hoje. Quando os amores se vão. Quando os amores se vão. A morte de nossos entes amados, especialmente aqueles ligados a nós pelos laços familiares ou de profunda amizade, é uma das experiências mais difíceis que podemos vivenciar em nossa caminhada terrena. Quando, como consequência, ela também nos carrega o suporte emocional ou financeiro, ainda mais dolorido é esse transe, pois adiciona outros fatores de angústia à dor da ausência daquele que partiu. Nesse momento, não raras vezes, nos revoltamos contra Deus, chegando a questionar a sua justiça. Por que fez isso comigo? Por que levou meu filho tão jovem, se tinha toda uma vida pela frente? Onde está a tão falada justiça de Deus que retirou a fonte provedora do lar? E agora, o que será das crianças que ficaram órfãs? Por que Deus leva os bons e deixa os maus? Esquecemos que, sendo Deus soberanamente justo e bom, as ocorrências em nossas vidas obedecem a uma lei chamada de causa e efeito. Nada de injustiças ou descuidos da divindade. Aquilo que no presente nos parece um mal tem razões objetivas que desconhecemos. De qualquer modo, sempre são oportunidades de crescimento e aprendizado para nós. Com a visão ainda estreita, acanhada da vida espiritual, quase nunca nos ocorre pensar sob a ótica do ser amado que partiu. Estava feliz? Sofria? Porventura já não tinha cumprido a sua missão por aqui? Com essas interrogações, não queremos dizer que devamos ser indiferentes à partida desses que são nossos afetos mais queridos. Desejamos somente convidar a serenidade. Serenidade para aceitar que chegou o momento da partida, conforme planejamento divino. E dessa forma, nos cabe vivenciar o luto, nos permitirmos chorar, mas sem desespero, nem revolta, nem desânimo. Aqueles que partem concluíram sua missão. Mudam sua forma, continuando a viver como espíritos imortais que todos somos.
A inevitável saudade que fica, a devemos cultuar no altar da alegria, agradecendo as horas, meses ou anos que podemos desfrutar de sua companhia. Recordar com carinho os momentos felizes, gratos ao Criador por tudo que construímos juntos. Mantendo a serenidade, poderemos registrar todas as vezes que esses amados nos visitam, igualmente saudosos, porque a saudade bate lá tanto quanto bate cá. Poderemos lhes sentir o abraço, identificar as confidências da sua ternura, insuflando-nos bom ânimo e dizendo: um dia tornaremos a estar juntos. Trabalhe e espere. A morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa. É o regresso à verdadeira vida, da qual este mundo é apenas cópia imperfeita. Reencontraremos nossos amores mais cedo ou mais tarde, pois em verdade começamos a morrer no instante em que renascemos. Muitas vezes nos haveremos de encontrar com nossos amores durante o sono, quando aliviaremos um pouco a saudade e ganharemos forças para continuar a nossa jornada terrestre. A lembrança dos momentos felizes, compartilhados, enche de alegria os corações nos dois planos da vida, sendo um poderoso instrumento de sintonia com aqueles que fizeram a jornada de regresso antes de nós. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. É uma lição que faz nos refletir. Eu encontrei num livro chamado Entre Duas Vidas, é um livro de Francisco Cândido Xavier, com diversos espíritos, são cartas que os parentes mais achegados receberam quando foram lá na casa do Chico. E Elias Barbosa, um espírita, escritor, não sei se ele era jornalista, ele reuniu nesse livro Entre Duas Vidas. E tem uma delas com muitas explicações que justamente serve inclusive para quem não é espírita, essa ideia. Então vamos ler a carta desse rapaz, que se chama Napoleão, e que escreveu para o seu pai, principalmente para o seu pai. Ele diz o seguinte: meu pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus que nos proteja. Sou trazido até aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para rogar-lhes conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos. É como se o Senhor estivesse gritando, e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para me refazer. Olha que interessante, hein, gente? Creia, meu pai, nós todos somos de Deus e estamos nas mãos de Deus, se posso dizer assim, em me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho devia acontecer. Estudarei isso aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe a ninguém. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivermos a aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo. Mas, em verdade, papai, quem pode prever que manobra será dos outros nos caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro?
E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessas que hoje nos favorecem qualquer viagem? Quando acordei, não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento brusco e somente depois vim a saber que havia sofrido fratura na base do crânio. Estou em tratamento. Daquele 22 de maio para cá, o tempo é muito curto. Sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento. Lembre-se de mamãe, de Sandra, de Nora e de todos os nossos que precisam da sua presença. Acalme-se para que seu filho consiga descansar. Ajude-me. O senhor foi sempre o meu melhor e maior amigo. Agora contarei ainda com a sua proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai, como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro. Mas Deus, meu pai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi de sua vida, constantemente. Mas, graças a Deus, voltei para cá de consciência tranquila. Se pudesse, teria permanecido em sua companhia e na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei ainda, senão que sofro escutando os seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, meu pai. Aceitemos a lei de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei. Por agora, peço calma e paciência e, sobretudo, a sensação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar minha vida. O tempo passa. O senhor e mamãe não me perderam. Aqui a vida continua e quando tudo estiver reharmonizado, voltarei para cooperar com o senhor em todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. Perdoe-me se não atendi à sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia nem desobediência ao seu carinho. Julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Estou cansado de escrever, não consigo continuar. Peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo, lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô e amigo de nós todos, está comigo. Com ele, muita gente boa está me amparando. Apenas não consigo grafar as minhas ideias com a clareza e a segurança que desejava. Venho só para pedir-lhe o socorro de sua conformação, de sua paz, que me devolverão o equilíbrio e a harmonia que eu estou precisando. Não se aflija com a observação da tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Papai, mamãe, compadeçam-se de mim e não chorem mais. Ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos aqui e daí que nos guiaram para este encontro. Até mais tarde, papai, com o senhor e a mamãe e também com as meninas do coração. Sou seu filho reconhecido, Napoleão, 7 de julho de 1972.
Gente, acontece que quando nós choramos um ente querido que se foi, nós atrapalhamos essa ligação. A gente pensa na pessoa chorando, reclamando, achando Deus injusto, repercute no coração da pessoa que se foi. Então, o que acontece? Ele não conseguia continuar a viver, a descansar, porque nós vamos estudar aqui, que eu trouxe para vocês, o que acontece depois do desencarne. Mas a mensagem mostra exatamente que a gente não deve chorar. De saudade, sim, mas não contra a lei divina, não de desespero, não de achar que a gente errou, falhou em algum ponto, não que aquela saudade seja doída, uma saudade de conto, porque a gente tem que entender que em todas as religiões falam, as religiões cristãs, que a vida continua. Na questão 68 e 68A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a causa da morte? E a resposta fala: exaustão dos órgãos. Quer dizer, no caso desse rapaz, ele sofreu um acidente, só que só ele desencarnou. As outras pessoas que estavam no carro não desencarnaram. Devem ter sofrido algum arranhão, alguma coisa, mas não desencarnaram. A culpa não foi do motorista que era amigo dele. Foi do outro carro que se desgovernou e veio e bateu no deles. Então, a gente vê que também houve, no caso dele, que houve uma fratura nas vértebras da cabeça, da coluna, que no fim fizeram ele desencarnar lá, né? Não fizeram para os outros, mas fizeram para ele. Então, o que acontece? A gente tem que aceitar a situação, porque todos nós sabemos, a vida continua, nós vamos nos encontrar futuramente com os entes queridos, mas precisamos o quê? Precisamos estar equilibrados. Ele fala ali: graças a Deus eu estou de consciência tranquila, eu não fiz nada errado. Ele fala lá. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem que viver a vida equilibradamente, de consciência tranquila, fazendo o máximo de bem que a gente pode, cumprindo as nossas obrigações, para que a gente possa realmente merecer a ajuda espiritual que pode nos auxiliar nessas horas, não é, Jane? Na época da pandemia, no auge da pandemia, nós tivemos tantas manifestações de pessoas encarnadas que nos contaram suas experiências, né? De despedidas de queridos que estavam na UTI. Uma delas, nós não esquecemos, uma senhora ainda jovem, de mais ou menos 32 anos de idade, 30, ela nos contou que a sua filhinha de 4 anos, ela acordou a mãe no meio da noite e falou assim: mamãe, eu sonhei com o papai. O pai era novo, tinha 30 e poucos anos, estava na UTI já fazia uns 40 dias com esse Covid. Ela falou: eu sonhei com o papai, ele veio tão lindo, iluminado, todo com uma luz em volta dele, e falou para mim que ele tinha vindo se despedir, que Deus o estava chamando e que ele não ia poder mais ficar com a gente, mas que aonde ele ia estar sempre cuidando de mim, que era para eu ser obediente com você e avisar você que ele te ama muito, mas que ele não pode mais ficar. No dia seguinte, o pai desencarnou. Olha que interessante. Então, foi uma despedida. O espírito veio até a menininha e a encontrou em sonhos e preparou. Então, a vida continua. Um livrinho muito lindinho, que é muito citado e que milhões de pessoas leram, principalmente não espíritas, viu? Foram mais católicos do que espíritas até que leram esse livro, que é o Violetas na Janela, né? Mesmo, é. Tão lindinho esse livro, que é a história de um espírito, uma jovem,
que desencarnou lá pela região de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. E a psicografia foi por ali, de uma médium que parece que era meio parente dela, tia dela, né? E ela conta na história que ela tinha 19 anos e ela era muito linda, imagina, na idade no auge da mocidade, né? Loira, de cabelos compridos, encaracolados nas pontas, os olhos azuis, e dava aulinha de evangelização infantil para as crianças do Centro Espírita. Ela diz que levantou no domingo, pronta para ir para a aulinha, sentiu uma dor na cabeça, falou, ai, e não viu mais nada. E acordou numa cama de hospital. Aí ela conta na historinha que ela não sabia se ela estava encarnada ou se ela tinha desencarnado, que ela estava achando meio diferente ali, né? Mas ela pensou, vou dar um beliscão em mim, quem sabe, se eu sentir, etc, é porque eu ainda tô na Terra. Deu um beliscão nela, doeu, claro, né? Porque ela tem um corpo espiritual. Ela tem um perispírito, que é o corpo que o apóstolo Paulo nos falava, né? Que nós temos um corpo material e um corpo espiritual. E o apóstolo Paulo foi exatamente uma pessoa que na época também viveu essa experiência, um dia que ele estava muito triste, que ele ainda era Saulo, né? Ele ainda não tinha mudado o nome, não. Mas ele estava sendo repudiado por todos aqueles a quem ele amava. E o último foi o pai. Quando ele disse ao pai que tinha encontrado Jesus e que por isso ele tinha tomado a decisão de seguir ao Cristo, porque encontrou nele verdadeiramente o Messias na estrada de Ananias, o pai ficou possesso e falou, você tem que escolher, ou ele ou eu. Aí, com o coração partido, ele falou, pai, eu tenho que escolher Jesus, me perdoe. E o pai expulsou ele de casa. Aí ele foi triste. No caminho, o velho servidor do pai trouxe uma bolsa com dinheiro que o pai mandava para ele, caso ele precisasse de alguma coisa. Ele saiu triste, foi andando com o coração arrebentado e foi parar numa espécie de uma caverna, porque não tinha aonde ir, e sob a luz das estrelas entrou naquela caverna e chorou até dormir, né? Orando, pedindo a Jesus que o amparasse. Quando ele dormiu, foi a primeira experiência dele, assim, de desdobramento, né? Ele se viu fora do corpo físico em espírito, num lugar, assim, maravilhoso, que ele se sentia leve, uma brisa suave. E aí ele viu, vindo de mãos dadas ao encontro dele, irradiando luz nas vestes, as vestes brilhavam. Estevão, que foi o primeiro mártir, cuja morte foi provocada até por ele mesmo, Saulo, né? E a sua antiga noiva, que, por incrível que pareça, era irmã de Estevão, os dois vindo de mãos dadas em direção a ele, sorrindo. Nossa, ele ficou tão encantado, maravilhado, pediu perdão a Estevão, e Estevão nem se incomodou, disse a ele que nem se perturbasse, que tudo estava bem. E Abigail, que tinha sido a noiva amada, se aproximou, segurou nas mãos dele e disse, que é isso, Saulo? Você está apenas começando e já está desse jeito, né? Não desiste, não. E começou a falar com ele com a voz tão doce, como outrora. E ele ficou enlevado, né? Aí ele ficou querendo aproveitar aquele minuto e aprendeu com ela que ele tinha que trabalhar enquanto tivesse forças, esperar, amar e perdoar sempre. Ele acordou
com toda a força, toda a coragem, na lembrança daquele sonho do encontro com os dois amados. Então era o corpo espiritual que esteve lá. A Patrícia deu um beliscão, sentiu a dor no braço, né? Aí chegou um enfermeiro desencarnado, um espírito, deu risada daquilo, né? E ela perguntou como é que ela estava, que situação era aquela. E ele falou que ela tinha desencarnado. Ela falou, mas por que tão nova assim? Só tinha 19 anos lá na Terra. E ele explicou que ela nasceu com um aneurisma no cérebro, que é uma dilatação da artéria, né? Faz como se fosse um balãozinho na artéria. E ninguém sabia, nem ela. E naquele dia isso rompeu, estourou. E se ela vivesse, ela ia ficar em vida vegetativa numa cama, até os tempos previstos para que ela vivesse na Terra, muito tempo numa cama. Mas como ela tinha feito tanto bem, ela tinha semeado tanto amor e foi uma filha maravilhosa, a bondade de Deus deu permissão que ela pudesse desencarnar e não passar por aquele sofrimento de ficar lá na vida vegetativa, nem ela, nem a família. Aí veio a avózinha dela, que bonitinha, a avó, que era o espírito que já tinha desencarnado fazia um tempo, e a abraçou e falou que ela se restabeleceria logo, que ela viria buscá-la para elas verem o quartinho que ela preparou para ela, Patrícia, que já estava preparada, já fazia um tempinho que eles já estavam esperando por ela. E quando ela buscou a Patrícia, a levou para uma das moradas da casa do pai, onde ela tinha a casinha espiritual dela, e foi mostrar o quartinho. A Patrícia ficou encantada, tudo lindo, maravilhoso, tudo novo, né, para ela. E ela viu na janela violetas com luz, todas elas iluminadas. Ela falou, nossa, vovó, que lindo! E a avó falou, isso aí é um presente da sua mãe, lá da Terra. Ela sabia que você adorava as violetas que ela tinha lá na cozinha. Então ela ficou pensando, o que ela podia fazer para que você ficasse feliz aqui no mundo espiritual? E mentalizou como se ela estivesse fotografando com a mente aquelas violetas. Nós envolvemos as violetas em fluidos ectoplásmicos e materializamos aqui para você. São presente da sua mãe. E ao mesmo tempo ela ouvia as preces do pai, que dizia, Patrícia, fique bem, minha filha, nós estamos bem aqui. Nós estamos com saudade, sim, mas desejamos que você se restabeleça, fique bem, estamos orando por você. Então é uma conduta que deveria ser a nossa. Esse livro foi vendido, acho que já deve ter alcançado uns 5 milhões de exemplares ou mais. E pessoas que leram. Uma certa ocasião nós tivemos a oportunidade de conversar com uma senhora não espírita, há alguns anos já, e ela nos contou assim espontaneamente, ela não sabia que nós éramos espíritas. Ela falou assim, nossa, minha mãe, ela morreu faz 1 ano. E a minha mãe foi a minha grande, melhor amiga. Eu chorava todo dia por causa da minha mãe. Eu não me conformava que a minha mãe não estava mais comigo. Chorava, chorava. Ela falou assim para nós, né, particularmente, a senhora já viu aquele filme O Nosso Lar? Nós comentamos que sim. Aí ela falou assim, pois é, eu chorava todo dia por causa da minha mãe, não me conformava com a morte dela. E peguei esse filme, naquela época tinha aquelas casas que alugava filme pra gente assistir, agora nem parece que sumiram, né?
Mas ela falou assim, eu fui assistir esse filme, pois a senhora acredita que esse filme acabou com o meu sofrimento? Porque eu pensei assim, minha mãe era tão boa na terra, deve estar num lugar bonito desse. Aí eu parei de chorar. Então, gente, é isso, a gente tem que ter calma, saber que os nossos queridos vivem, que eles estão em situação melhor do que nós, porque eles já não estão na matéria, eles estão vivos e estão bem. Nós temos aqui da Joana de Ângeles, só para terminar, que já falamos muito tempo já, né? Uma questão do livro Joana de Ângeles Responde, que é do livro dela chamado Oferenda. E o autor pergunta, o que fazer diante da perda pela morte de alguém querido? E a resposta dela, a mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te rebeles ante as conjunturas da morte que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam, esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com desespero injustificado. Eles vivem, como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vês, mas estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade, mediante a certeza do reencontro. Jane, eu acho que todo cristão deveria acreditar nessa vida futura, porque palavras de Jesus. Em João capítulo 14, de 1 a 3, ele diz assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos preparar e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei por mim, porque lá onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Então, é justamente isso. A Patrícia foi uma moça equilibrada, foi uma moça, ela teria que ficar 10 anos vegetando, mas como ela desde pequenininha já entrou numa família espírita, ela aprendeu logo cedo, era um espírito bom mesmo também, né, no seu coraçãozinho. Eu sei que no final das contas ela recebeu da misericórdia do Pai a oportunidade de desencarnar. Às vezes a gente fala assim, às vezes não, muita gente fala assim, caramba, uma pessoa tão boa desencarnou, morreu, e esses daí que estão matando, roubando, estão por aqui. Mas quando a gente coloca um passarinho na gaiola, eu tenho uma vontade de voar, de lembrar da vida dele antigamente voando. É isso que acontece. Se a pessoa não tem que aprender mais nada do que tinha programado naquela encarnação, ela volta para o plano espiritual. Volta mais cedo que a gente, né? Depende tudo de uma programação prévia. Ninguém nasce, nem aquele que não tem condições ainda de realizar, de escolher, que ainda está endurecido, ignorante das leis divinas,
nem esse fica sem a proteção divina, sem uma programação reencarnatória. Todos eles, todos nós temos alguém, algum anjo da guarda, alguém, a providência divina nos abençoando e ajudando. Eu, no livro Obras Póstumas, é tão interessante aqui o Obras Póstumas, porque quando ele estuda a morte espiritual, ele diz assim: por ocasião da morte corpórea, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais testemunha o último suspiro do seu corpo. Quer dizer, nem quando a gente nasce e nem quando a gente morre, a gente percebe. Porque criança nasceu, ainda não tem consciência, né, daquilo. Você não lembra, ninguém lembra. Você lembra, Jane? Não lembra. Então, o mesmo acontece com quando é a morte do corpo, né? Aí ele diz assim: pouco a pouco a perturbação se dissipa, porque dá uma perturbação, você saiu de uma faixa vibratória, entrou noutra, você fica meio... Isso a gente vê muito na mesa mediúnica, o espírito falando, tá? Então, pouco a pouco se dissipa e o espírito se recorda como um homem que desperta de um profundo sono. Ele tem aquela sensação. Às vezes você demora um pouco, né? Quando aquele sono pesado, que você aproveitou o sono mesmo, você não lembra o que aconteceu no sono, mas não sonhou nada, né? A gente fala, não sonhei nada, mas até aquele demora para você tomar consciência. É assim que acontece com a gente. Então ele diz assim: mas esse fenômeno apenas se operou uma mudança de situação material. O que aconteceu? Foi o corpo que morreu. Mudou a nossa situação aqui na matéria. Nós não estamos mais na matéria. Perdemos o corpo físico, tá? Então, mas quanto ao moral, ele coloca, o espírito é exatamente o que era algumas horas antes dele desencarnar. Então ele diz assim, não passou nenhuma modificação, ele continua o mesmo, tá? O que acontece? Ele tem suas faculdades, as suas ideias, os seus gostos, seus pendores, seu caráter, são os mesmos. Unicamente para o corpo físico é que houve a morte. Para o espírito, apenas um sono houve. É bonito, né? É bonito, porque ele explica. A gente fica pensando. Por isso que Jesus falava muitas moradas na casa do Pai. Por causa disso. Por causa desse momento, e cada um vai ter o seu... Quem é muito bom, é aqueles benevolentes demais, eles vão para um hotel 5 estrelas. Né? Quem é mais ou menos assim, vai para um de 3 estrelas. E quem não tem dinheiro nenhum, quer dizer, não tem moralidade nenhum, bem que fez na vida, ele vai o quê? Para uma pensão. Então, o conforto moral está diretamente ligado às ações do bem que fazemos. E a gente tem tanta experiência, nós precisamos nos ligar mais a essas experiências, sensações, né? Nossa, o que temos de pessoas que nos contam, e incrível que parece que os evangélicos têm mais percepção, hein? Embora não tenham conhecimento espírita, eles têm uma percepção. Nossa, que conversamos com pessoas evangélicas que têm sonhos com os que já desencarnaram, que têm evidência, que... tem intuição, né, que fala assim, Deus me revelou. Eles falam assim. É verdade. Nossa, é maravilhoso. Então nós temos que nos ligar a essas percepções de que os nossos amados vivem. Tem uma experiência que nós já contamos aqui
conosco mesma, mas que faz uns anos, já contamos algumas vezes que ela nos marcou, né? Que foi quando nosso pai desencarnou. Já fazem 5 anos esse ano. Então ele desencarnou em 18 de março, de 5 anos atrás. E em agosto, no 2º sábado, nós sempre nos reunimos na nossa casa espírita para uma reunião mediúnica de sustentação da casa, dos trabalhadores do bem. E estávamos em prece ali, todos concentrados, sentimos uma energia deliciosa. Fazia 6 meses que nosso pai tinha desencarnado, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. E aquela energia deliciosa atrás de nós ali, ficamos quietinhos sentindo aquilo e pensamos assim, quem que será que está aqui? Será que é o paizinho, o Hugo, né, o dirigente do Centro Espírita Allan Kardec? Será que é ele? Aí pensamos, será que é o Jerônimo, um amigo querido que está sempre conosco, apelidado de o gigante deitado? Nem pensamos no nosso pai, porque fazia só 5 meses que ele tinha desencarnado. Nem pensamos. Ele não era espírita, né? Não. Aquela energia maravilhosa. Quando terminou a reunião, nós não dissemos nada. Uma médium vidente espetacular, amiga nossa que estava na reunião, chegou e ela falou, você não sentiu a presença do seu pai? Não. Ele ficou com você um tempão, te deu um beijo no rosto, ficou do seu lado, atrás de você. E ela descreveu, falou assim, olha, eu já vi uma foto dele quando ele estava com 85 anos, mas o aspecto dele é de 50, ele remoçou. Aí que nós descobrimos que era o nosso pai, gente, que energia deliciosa. Então eles vivem e quando podem nos visitam, eles nos têm amor ainda. Ela até falou, ele te deu um beijo no rosto. Aí que nós nos tocamos, que era véspera do Dia dos Pais, era o 2º sábado, e domingo seria o Dia dos Pais. Nós nem pensamos que podia ser ele, que fazia tão pouco tempo que tinha desencarnado. Você vê os méritos de quem fez o bem, porque ele não tinha religião nenhuma, mas fazia um bem, tinha uma dó do povo pobre e vivia ajudando todo mundo. Ele era médico também, né? Ele era médico e quando o paciente não podia pagar o hospital, ele pagava do bolso dele, não cobrava nada do paciente, para vocês terem uma ideia, né? Mas você me fez lembrar, eu tenho uma sobrinha que ela é da igreja presbiteriana, se eu não me engano. E ela foi no dia do enterro da minha sogra, que a minha sogra viveu comigo também, 5 anos e 2 meses. E ela virou e veio perguntar para mim, tia, você que é espírita, sabe, essa noite eu sonhei com meu pai. O pai dela desencarnou em 90. Isso faz 6 anos. 6 anos que ele ela falou isso que para você. Que ela falou no enterro, né? Da minha sogra. Faz 1990 faz 33 anos que ele desencarnou, né? Aí ela falou assim para mim, ela virou e falou assim para mim, tia, mas foi tão real. Eu abracei ele assim na barriga, conversei com ele, ela falou, eu não lembro direito o que eu conversei, mas foi tão real, que quando ele falou assim, agora eu preciso ir, porque eu tenho que fazer, tenho tarefas, tenho obrigações a cumprir, ela virou e falou assim, não, pai, eu não quero que o senhor vá, né? Então você vê, ela falou, eu senti, olha, ela é evangélica, e eu senti, eu falei assim para ela, você teve encontro com seu pai, agradeça a Deus essa oportunidade que você teve, esse merecimento de ter essa oportunidade de constatar que ele não morreu, ele continua vivo, ele está bem, né? Porque ele estava em tarefas, ele teve a oportunidade de ver a filha.
E, aliás, eu nem perguntei nunca mais para ela se ela sonhou de novo com ele. Mas essas coisas acontecem mesmo, né? A gente tem que ter, sabe, o problema todo é que a gente acha que religião é só para sábado, para domingo, é só para, né, de vez em quando. Mas a religião, Jesus, ele nos ensina como todos os momentos da nossa vida, para sermos felizes, para termos a consciência tranquila, todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles instantes mais difíceis, a gente deve pegar o Evangelho, abrir numa página, pede para o anjo da guarda ajudar você a abrir na página correta, você vai abrir numa página que vai dar força, coragem para você passar aquelas dificuldades. Na hora que acontece uma coisa boa, agradeça a Deus que você conseguiu o benefício daquele instante. Então, a gente tem que ter o Evangelho. O Evangelho é a força. Nessa historinha que eu li para você, historinha não, nessa carta que eu li para você de um filho para o pai, ele fala isso, que a oração equilibra. A oração é indispensável. E principalmente agora, nessa época de transição, nossa, meu Deus, como há sofrimento e dor nesse mundo. E é hora de nós levantarmos o pensamento em prece a Deus, porque muitos estão se deixando levar pela revolta. Aí vê a situação lá de Israel com a Palestina, da Rússia com a Ucrânia, o povo fica revoltado, cheio de raiva diante de tanta coisa que anda acontecendo. Nós temos que orar, elevar o nosso pensamento a Deus, para que Ele envolva a terra inteira no seu amor. E Jesus está fazendo isso, está derramando vibrações de amor na terra toda. E nós precisamos, segundo os benfeitores, manter a vigilância e a oração nessa hora de dor da terra. Eu convidaria também a todo espírita que está nos ouvindo, ou que seja adepto do Espiritismo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris 1860, e lá no metade da mensagem ele diz assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Então, até na doutrina a gente encontra lugares falando que não existe morte. Claramente. E aqui, quando Jesus fala há muitas moradas da casa do Pai, ele está falando do lugar para que ele ia, porque logo depois ele foi crucificado. Então, morte não existe, a alma sobrevive, o espírito é imortal. O que morre é o corpo físico, o corpo que usamos quando saímos da barriga da mãe por um tempo. Para quê? Para angariar virtudes e tirar os vícios e os erros do nosso moral, do nosso ser imortal. E se nós formos observar os relatos bíblicos, a vida de Jesus foi coroada de conversa com os espíritos, né? Quantos espíritos que eram obsessores, que estavam atacando o encarnado que ele libertou? Foram milhares, né? Aquele da Legião, por exemplo, que falou como que é o seu nome? Chama-nos Legião, porque somos muitos. Eram espíritos. Aquele da mulher que andava curvadinha, quase até a cintura, era um sábado,
na sinagoga, lá em Nazaré. Ele ficou morto de dó porque viu o espírito montado em cima da mulher e libertou a mulher. Aí quiseram acabar com ele, né? Matar ele, porque era sábado. Então Jesus fazia tantas maravilhas conversando com esses espíritos, e ele mesmo deu a prova da imortalidade surgindo para os seus discípulos quando todas as portas e janelas estavam fechadas. A narrativa de Mateus, para dar a eles a certeza de que ele era um espírito fora do corpo. E com isso eles tiveram coragem de enfrentar todas as dores e sofrimentos possíveis para a implantação do reino de amor na terra, cumprindo o que Jesus tinha pedido a eles. A gente está encerrando a nossa participação de hoje aqui no nosso. Nós vamos passar daqui a pouquinho para as instruções de Kardec nas aflições da vida, pelo nosso querido companheiro que já está na pátria espiritual, José Antônio Vieira de Paula. Que Deus abençoe, bom domingo a todos. Bom domingo a todos e até a próxima. Olá, amigos. Instruções de Kardec. Hoje nós vamos para o item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na coletânea de preces, onde nós estamos dando sequência aos estudos daquelas instruções preliminares que Allan Kardec aborda, as preces que são oferecidas pelos espíritos superiores para determinadas situações da vida. E como ele dá uma pequena aula, faz um resumo de ensinamentos básicos da doutrina, tão interessantes para todos nós estamos estudando sequencialmente. Hoje o item 26 vai tratar do tema nas aflições da vida. Então é interessante, agora nós vamos ler Kardec, é interessante a gente observar que quando ele começa, a gente pensa em aflição, a gente pensa nas doenças, a gente pensa nas angústias, pensa nos grandes padecimentos, esses terremotos que estão aí dizimando vidas, nas pandemias, nas partidas, várias coisas. Mas nesse tópico particularmente, Allan Kardec ele começa abordando as questões materiais, as nossas aflições materiais, quando nós estamos pedindo a Deus socorro para resolver nossas aflições na área material. Então ele começa dizendo assim, que nós podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele, o Pai, pode nos atender quando tenho um objetivo útil e sério. Então ele está explicando que não é porque nós pedimos com fé, com devoção, com convicção, com otimismo, que nossos pedidos vão ser atendidos. E ele vai explicar por quê. Como nós julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e a nossa visão sendo limitada ao momento presente, nós nem sempre vemos o lado mal daquilo que nós estamos pedindo. Então, às vezes a gente está pedindo uma solução imediata para um problema de ordem material, sem perceber que resolvendo do jeito que a gente quer, a gente vai estar criando um problema no futuro. É isso que Allan Kardec está dizendo, que Deus vê tudo isso, por isso ele muitas vezes vai negar o que nós pedimos. Então ele diz assim, Deus que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem. Isso é importante, gente, porque o fato da nossa prece não estar sendo respondido naquele momento não quer dizer que Deus não nos ama. Ao contrário, quer dizer que Ele está vendo lá na frente e nos protegendo, às vezes de uma imprudência, de algo que a gente acha que é necessário para aquele momento. Então Deus que vê o melhor, que apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que nós pedimos, como um pai recusa a um filho o que poderia prejudicá-lo. Isso é importante. A gente que é pai, que é avô, a gente que cuida das pessoas em torno de nós, a gente vai dar, por exemplo, tem um brinquedo que uma criança pequenininha acha interessante, mas é algo que ele pode engolir e engasgar. Então a gente que é simples, que é imperfeito, a gente já se preocupa com a consequência negativa de uma situação que aparentemente daria uma alegria imediata,
mas que tardiamente poderia trazer um processo muito doloroso sofrido. Então, Allan Kardec está dizendo que Deus, que sabe tudo que é melhor para nós, Ele pode recusar um pedido imediato nosso, sem que isso queira dizer que Ele não esteja nos amando. Ao contrário, Ele está nos protegendo da nossa própria imprudência, da nossa própria ignorância, da nossa própria imperfeição, da nossa própria imaturidade. Se o que pedimos então não nos é concedido, a gente sofre. Então Allan Kardec diz assim: se vir uma dificuldade para nós, porque nós não recebemos o que nós pedimos imediatamente como a solução de um problema, significa que nós estamos passando por uma prova ou uma expiação. Então, se algo nos é negado por Deus, passa a ser então uma prova para nós, uma experiência espiritual. E aí vão ser convocados dentro do nosso espírito virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, Allan Kardec diz assim: não devemos desanimar, porque a nossa recompensa vai ser proporcional à nossa resignação. Então aí sai da questão material, sai do nosso relacionamento, pedir a Deus algo para resolver um problema, e entra, não foi resolvido o problema, tornou-se uma prova, uma experiência de vida para nós. Então nós estamos sendo convocados por Deus para que a gente desenvolva, fortaleça em nós a nossa fé, fortaleça em nós a nossa certeza de que Deus está cuidando de nós, e a isso nós vamos chamar aceitação, e isso chama-se resignar-se, resignação. Então, quando os espíritos superiores vão propor a Kardec a prece, Allan Kardec já coloca o modelo da prece que os espíritos propõem já como um exercício do raciocínio do nosso relacionamento com algo que foi concedido ou que não foi concedido por Deus para nós, algo que possa ser concedido ou que possa não ser concedido. Então ele até diz assim: Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que eu vos dirijo. Quer dizer, eu estou pedindo que o Senhor escute e aprove o meu pedido, né? Diz Allan Kardec nessa prece. Mas daí ele diz assim: se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Então aí entra já o raciocínio da maturidade do espírito, que compreende que nem tudo que nós pedimos nós devemos receber. Então Allan Kardec propõe na prece esse raciocínio: se for útil, justo aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam a vossa vontade venham e me ajudem para realizar esse meu desejo, como quer que seja, meu Deus, mas que a vossa vontade seja feita. Então ele vai nos propor um raciocínio de que existe, diante das aflições da vida, a situação entre nós e Deus, o pedir ao Pai o auxílio. Nunca Deus deixará de nos auxiliar, ou Ele nos concederá a solução daquilo que nós pedimos, da forma como pedimos, porque já estamos aptos a receber aquilo, ou Ele não nos concederá, nos protegendo dos adventos negativos que viriam depois, cuidando de nós paternalmente com muito amor. E para isso nós só precisamos entender que Deus está presente e sermos resignados. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.